Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer um reforço de conteúdo, de aritmética, né? E o assunto é, conteúdo, regra de 3 composta, né? É um assunto que aparece muito em concurso público, e quando aparece sempre traz muita dificuldade para os alunos, para os concursandos, né? Por isso que a gente vai fazendo essa revisão. Perfeito, gente? Não são questões difíceis, né? Não vou dizer que sejam questões simples, regra de 3 composta normalmente são questões um pouco mais caprichadas, a gente tem que pensar bastante, né? Essa relação, né, de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcional realmente causa muita dificuldade nos alunos. Então é muito bom a gente ter atenção. E digo mais, alguns problemas de regra de 3 composta são dificílimos, até mesmo para nós que temos uma experiência de quase 40 anos, né, de magistério. Então, a gente tem que ter muito carinho, muita atenção nesse tipo de problema. Vamos fazer, gente? 16 operários fazem 720 peças em 6 dias. Aqui já nasceu a nossa primeira sentença, perfeito? Vamos ler a segunda? Quantos operários são necessários para fazer 2.160 peças em 24 dias. Perfeito, gente? Bom, a gente sabe que a regra de 3, o melhor caminho é nós montarmos uma tabela para organizar bem isso, né? A gente fazer uma regra de 3 composta bagunçada de forma não organizada realmente nos leva praticamente a errarmos a questão, perfeito? Então, olha só, vou montar uma tabelinha. E como é que eu monto essa tabelinha? Essa tabelinha terá 3 linhas, perfeito? Na primeira linha eu terei as grandezas envolvidas no problema, na segunda linha, a primeira sentença, e na terceira linha, né, a minha segunda sentença. O número de colunas vai depender das grandezas que eu tenho. Por exemplo, vamos ver quantas grandezas eu tenho aqui, ó. 16 operários, olha só, número de operários, número de peças, 720 peças, e o tempo, 6 dias. Então eu tenho, na verdade, 3 grandezas aqui, ó. Número de operários, quantidade de peças e o tempo. E essa ordem que eu dei aqui, essa ordenação de grandezas, se deve a isso aqui. Na segunda sentença, olha só, eu vou ver onde está a pergunta. Quantos operários? Então eu coloco na frente, ó, o número de operários, é o que contém a incógnita, será a grandeza que ficará na frente. E as outras duas, gente, eu coloco em qualquer ordem. Normalmente a gente coloca na ordem que aparece, né? Para ficar mais organizado, mais bonitinho. Então eu tenho assim, ó, número de operários é a primeira grandeza, e depois, ó, número de peças, quantidade de peças e o tempo. Tá bom? E agora vamos transcrever para a nossa tabelinha, que já sabemos que ela tem 4 colunas, né? 3 de grandezas e mais essa aqui, ó, para a gente separar a primeira sentença e a segunda sentença. Tá bom? Vamos lá? 16 operários, aqui, ó, 16 operários fazem 720 peças em 6 dias. Vamos para a segunda sentença. Quantos operários? Está aqui, ó, X operários, tá bom? Farão, né? São necessários para fazer 2.160 peças em 24 dias. Então está montada a nossa tabelinha. Agora vamos partir para fazer o mais difícil, né? O mais complicado, na regra de 3 composta, que é a análise das grandezas, se elas se comportam de forma diretamente ou de forma inversamente proporcional. Vamos ver? Olha só que interessante. 16 operários fazem 720 peças num determinado tempo. Percebam que o tempo eu nem olho para ele. Eu não levo em conta o tempo. No mesmo tempo, eu considero isso constante, tá certo? Então, olha só. 16 operários fazem 720 peças num determinado tempo. Para fazer 2.160 peças nesse mesmo tempo, tá vendo? Ó, fica constante. É claro que eu vou precisar de mais operários. Perfeito, gente? Então, aumentou o número de peças, é porque eu terei obrigatoriamente que aumentar o quê? O número de operários, as grandezas. Número de operários e quantidade de peças é diretamente proporcional. Essas duas grandezas se comportam de forma diretamente proporcional. Tá bom? Vamos partir para a segunda grandeza, agora comparando sempre com a que contém a incógnita, não é isso? Vamos lá? Olha só. Se eu tenho 16 operários, faço uma quantidade de peças em 6 dias. Mas se me é dado o tempo de 24 dias, gente, eu tenho mais tempo para fazer as peças, por que tanto operário? Concorda? 16 operários, tá certo? Eu farei uma quantidade de peças em 6 dias. Mas se me é dado 24 dias, me deram muito mais tempo para fazer, eu não preciso de tanto operário. Ou seja, aumentou o tempo para que eu faça essas peças, eu posso diminuir a quantidade de operários. Tá certo, gente? Vamos repetir só para vocês entenderem. 16 operários fazem uma quantidade de peças em 6 dias. Mas se a encomenda, vamos supor, né, é passado para 24 dias, para que tanta pressa? Não é isso? Eu não tenho tanta pressa, então eu não preciso de tanto operário. Aumenta o tempo, eu diminuo a quantidade de operários, número de operários e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Agora vamos partir para o fecho, né?
para a gente cair na nossa proporção resolvente, tá bom? Olha só como é que eu vou fazer. Gente, o que está direto continua direto, e o que está inverso eu vou fazer, o nome está dizendo inversamente, é para inverter. Então, na montagem, olha como é que eu vou montar. 16 para x, aqui fica sempre constante, diretamente deixa como está, lá 720 para 2600, e agora aqui, ó, o tempo. O tempo não é inversamente em relação ao número de operários, então eu inverto, assim, ó, em vez de botar 6 para 24, eu boto 24 para 6. E quando eu faço essa inversão, ela se torna o quê? Diretamente proporcional. Reafirmo que eu já falei em todas as videoaulas que eu falo de regra de três composta. Essa tabela é mentirosa, ela não é verdadeira, eu não posso olhar essa tabela e falar número de operários e tempo, você falou que é diretamente. Não. Aqui é a análise da grandeza, aqui é só a montagem, né? É a preparação para que a gente caia na nossa proporção resolvente. E como é que eu caio nela? Aí é muito fácil, né, gente? O que está em cima fica em cima, o que está embaixo fica embaixo, respeitando a proporção da seguinte maneira. 16 está para x, assim como quem? O que está em cima vem multiplicando 720 vezes 24, o que está embaixo continua embaixo, também multiplicando 2160 vezes 6. Está montada a minha proporção resolvente. E agora é brincar de simplificação. E já começo aqui, olha só. 720 com 2160. Ih, rapaz, número grande, chato, né? Mas se você olhar com carinho, você vai ver o seguinte, ó. Quanto é 720 vezes 3? É justamente 2160. Então simplifico ambos por 720. 720 por 720 dá 1, 2160 por 720, claro, dá 3. Perfeito? Tem mais coisa para fazer aí? Tem, olha aqui, ó, 24 com 6, 6 vezes 4 é 24. Simplificando ambos por 6, 24 por 6 dá 4, 6 por 6 dá 1. Olha lá como já ficou facinho. Olha só, eu posso olhar aqui o seguinte, ó. Eu tenho 16 aqui e tenho 4 aqui. Vamos simplificar ambos por 4? Eu posso fazer isso, né? Na proporção, gente, eu posso simplificar sempre em linha. Eu só não posso simplificar em diagonal. Tá certo? Então 16 com 4, simplificando ambos por 4, eu terei 4 e aqui ficará 1. Tá certo? Eu tenho 4 está para x, assim como 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 1 dá 3, agora ficou fácil. X vezes 1 dá x, 4 vezes 3 dá 12. Serão 12 operários. Então quer dizer que com 12 operários, que eu tendo esse tempo, né, apesar de ter aumentado muito a quantidade de peças, né, mas eu tenho ali um tempo, não tem ela? Eu tenho 24 dias, aí eu posso baixar a quantidade de operários para 12 operários, e essa é a nossa resposta certa, perfeito? 12 operários nessa bonita questão de regra de três composta. Não é uma questão difícil, tá? Não é. Não chega a ser simples, porque regra de três, né, composta não tem essa coisa de simples, normalmente as questões são de nível médio para mais à frente. Agora, não é daquelas questões de regra de três composta que a gente quase que arranca os cabelos, né? Então é uma questão de nível médio, acho que valeu para a gente resolver, e eu acho que com isso a gente consegue, né, tirando um pouquinho mais de dúvida desse assunto regra de três composta. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, agradeço o carinho, agradeço a atenção, muito obrigado pelas inscrições em nosso canal, não deixa de se inscrever não, vale a pena, são quase 2.000 videoaulas envolvendo questões do ensino fundamental, né, aplicadas em concurso e um treinamento como esse aqui que nós estamos fazendo. Gente, é isso aí, até a nossa próxima videoaula.